Gênesis 37. Todos acharam? 37, a partir do verso 2. Diz assim: Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles ao seu pai. Verso de número 8, desse mesmo capítulo, diz assim, verso 5. Sonhou também José um sonho, que contou aos seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. Verso 8. Então lhe disseram aos seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam, por seus sonhos e por suas palavras. Verso 25 diz assim: Depois assentaram-se a comer pão e levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levar ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: Que proveito haverá em que matemos a nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde e vendamos a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne, e seus irmãos obedeceram. Amém? Verso 2 do capítulo 39. Diz assim, repita comigo: E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Repita comigo mais a primeira parte. E o Senhor estava com José. Amém? Glória a Deus. Verso 21 do 39. Repita comigo. Verso 21 desse mesmo capítulo 39. Diz: O Senhor, porém, estava com José. O Senhor, porém, estava com José. Amém. Pode se sentar em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Peça ao Senhor para falar ao seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Santo Deus e eterno Pai, Deus, em nome de Jesus, eis aqui o teu povo, eis aqui a tua palavra. Ó Deus, nós te pedimos mais uma vez, fale conosco, nos abençoe, porque só o Senhor tem palavra de vida eterna, em nome de Jesus. E você diz amém, e aplaude e glorifique o nome do Senhor. Amém? Diga aleluia, diga glória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, hoje é o culto de primícias, né? Quando se fala de primícias, se fala daquilo que é primeiro, em nome de Jesus. E nós vemos aqui a história de um jovem chamado José, que tinha apenas, o texto onde nós começamos a leitura, fala que José tinha apenas 17 anos. 17 anos. E se nós pegarmos a história de José, se nós olharmos a história de José, tudo que aconteceu
era para José ser um jovem revoltado. Era para José ser um jovem revoltado. Porque a Bíblia vai dizer que José, ele foi vendido pelos seus irmãos. A Bíblia vai dizer que os irmãos de José tentaram matá-lo. A Bíblia vai dizer que José, ele foi vendido. A Bíblia vai dizer que José foi caluniado. Tudo isso após os seus 17 anos. E José, ele era o primeiro filho. Por isso nós estamos hoje no culto primitivo. José era o primeiro filho que Jacó havia tido com Raquel, a mulher que ele amava. Porque a Bíblia diz que Jacó, ele se casou com Raquel e com sua irmã Lia, depois de uma trama de Labão, o pai dessas moças. Porque até então Jacó trabalhou 14 anos da sua vida. Mas primeiro ele trabalhou 7, porque ele disse para Labão: olha, eu trabalho 7 anos, aí você me deixa casar com Raquel. Essa foi o acordo entre ele e Labão. A Bíblia diz que Jacó trabalha 7 anos, e quando passa os 7 anos, então seria o casamento. Só que a Bíblia diz que Labão, ele embriaga Jacó, Jacó dorme. Quando ele vai para a noite de núpcias, quando ele vai, enfim, conhecer a sua amada, ele acorda no dia seguinte, como diz por aí, naquela ressaca. Quando ele olha para o lado, quem estava lá? Lia, a irmã de Raquel. Ele então tomou um susto: mas que é isso? Eu casei, eu trabalhei para me casar com Raquel. A Bíblia diz que Labão então olha para ele: olha, aqui nós temos uma lei, a mais velha que tem que casar primeiro. A lei é que essa, ela não vai ser quebrada. Aí a Bíblia diz que Labão então faz outro acordo com José, se ele estava disposto a trabalhar mais 7 anos para casar com Raquel. Jacó então aceita, trabalha os 14 anos, os mais 7 anos, um total de 14, e ali então ele se casa com Raquel. Ele sai dali das terras de Labão, sai muito próspero dali, vai para a sua jornada, aonde Deus o havia chamado, e nessa trajetória, então, ele tem, o seu primeiro filho com Raquel. Ele teve filhos com Lia, teve filhos com as escravas de Lia, com as escravas de Raquel, mas ele teve um filho com Raquel. O primeiro, na verdade, que o segundo foi Benjamim. E no dia que Benjamim nasce, Raquel então morre. Mas Jacó então ele teve o primeiro filho. O primeiro filho foi com José. O primeiro filho com Raquel. Aí a Bíblia vai dizer então que havia uma grande comunhão entre os irmãos de Bila, de Zilpa, com José. Eles iam apacentar todos os dias, eles iam apacentar. E no decorrer desse crescimento, desse desenvolvimento dessa família de 11 irmãos, porque ainda Benjamim não havia nascido ainda. No meio desses 11 irmãos, ou seja, 11 irmãos, Benjamim era pequeno, José saía com os outros 10 para ir ao campo, apacentar as ovelhas do seu pai. E a Bíblia diz que havia comunhão entre eles. Mas a Bíblia diz que houve um dia que a história mudou.
A Bíblia diz que José teve um sonho. Só que o versículo que nós lemos, a Bíblia diz que José, ele trazia má fama dos seus irmãos para o seu pai. Pelo que o texto está nos dizendo, se alguém não leu o restante da história, não entendeu o restante da história, vai pensar, José era um dedo duro. José era um traíra dos seus irmãos. Mas não. Porque os seus irmãos, eles cresceram como José, ouvindo a história do Deus de Israel. Cresceram como José, ouvindo as experiências que o seu pai Jacó teve com Deus. Então o pai deles ensinou eles o caminho da salvação, ensinou eles o caminho do Senhor, ensinou eles a ter comunhão com Deus. Só que esses jovens, infelizmente, eles decidiram desobedecer a palavra de Deus, desobedecer aquilo que o seu pai havia lhe ensinado acerca do Deus de Israel. E a Bíblia diz então que um dia essa comunhão ela muda. A Bíblia diz que um dia se sentam numa mesa, logo pela manhã, e José se assenta na mesa, diferente, e ele fala, olha, essa noite eu tive um sonho. E José começa a contar o sonho. Eu sonhei que eu estava com os meus irmãos lá no campo. Estávamos colhendo o trigo, e o meu molho era maior que o molho dos meus irmãos. O meu molho de trigo. E o molho deles se curvava diante do meu. Aí a Bíblia diz que aquilo ali já começou a incomodar eles. Eles já começaram a ficar incomodados. Mas que história que é essa? Menor, mais novo que nós. Aí eles já não gostaram. Aí no outro dia, José se assenta de novo e diz, gente, essa noite eu tive outro sonho. Aí alguém aí de novo vai ter outro sonho. E o pai de José, Jacó, só observando. E a Bíblia diz que tudo que José falava sem o sonho, o pai dele guardava no coração. Porque o pai dele já teve experiência com o sonho, sonhando com os projetos de Deus. Então Jacó guardava no coração, diz o texto. Então José disse, eu tive outro sonho. Eu sonhei que na noite passada o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Aí alguém vai dizer, mas espera aí, como é que é esse negócio aí? Você está dizendo que esse sonho seu, nossos pais, porque o sol e a lua representavam o pai e a mãe, as 11 estrelas, os 11 irmãos de Jacó. Essa era a representação dos astros que foi visto no sonho. O sol, a lua e as estrelas, as 11 estrelas. Mas na cabeça deles, eles disseram, peraí, então você quer dizer que você vai reinar sobre nós? Se nós não lermos o texto, a história completa, nós também vamos achar isso. Se nós só pegarmos o texto, nós vamos achar isso. Mas no final, a interpretação desse sonho acontece no final. Quando Jacó morre, os seus irmãos, depois de tudo que aconteceu, José mostra para eles a interpretação correta deste sonho. Porque Deus deu o sonho para José, mas ainda não tinha dado a interpretação. Deus tinha dado um projeto para José, mas ainda não tinha dado a concretização. Então entenda uma coisa, quando Deus nos dá algo, aquieta o coração. Não fica procurando coisa, será que é isso? Será que...
Deixa que ao tempo Deus vai esclarecer. Tem pessoas que ficam inquietas, e por essa inquietação acabam abortando o sonho de Deus na sua vida. Acabam achando que Deus não falou nada, que Deus não, que foi com vento. Não, meu irmão, aquieta o coração. Apenas se coloca na disposição de Deus. Apenas se coloca em oração dizendo: Deus, eu vou esperar, mas que o Senhor traga para mim. Mas não fica desesperado, que ao seu tempo Deus vai enviar a resposta, ao seu tempo Deus vai te dar o entendimento deste sonho, desta visão, deste propósito. Mas os irmãos dizem: não, peraí, você quer dizer que você vai reinar sobre nós? Aí a Bíblia diz que no outro dia de manhã cedinho, eles se levantaram e foram embora. Nem chamaram José. No versículo que nós lemos o primeiro, capítulo 2, era aquela comunhão. Mas aí a Bíblia diz que se levantaram e foram embora. No outro dia, a Bíblia diz que Jacó faz uma túnica de várias cores e dá para José. E a Bíblia vai dizer que aqui os irmãos ficaram incomodados. Ficaram incomodados porque José recebeu o presente do seu pai. Entenda uma coisa: quando nós recebemos algo, nós vemos alguém receber algo do nosso pai, nós temos que nos alegrar. Infelizmente nós estamos vivendo uma geração que as pessoas não se alegram mais com a vitória do outro, que as pessoas não se alegram mais em ver Deus abençoar outra pessoa. Aí entra o ciúme, aquele ciúme. Aí entra aquele monte de coisa: mas será que Deus não me... Não, Deus te ama. Mas entenda uma coisa, é aquilo que eu disse: todos eles cresceram ouvindo a história do Deus de Israel. Mas a questão que é obedecer a história, obedecer a palavra desse Deus de Israel. O segredo está na obediência. Os irmãos de José, eles tinham a mania de muitas vezes ir para o campo, e eles sempre levavam pão e água. Mas de vez em quando eles, na meio da calada, eles: peraí, vamos fazer um negócio, vamos matar aqui um dos cordeiros aqui. Que foi isso que eles tentaram fazer com o próprio José. Vamos matar um cordeiro aqui, vamos comer, vamos assar, vamos comer, vamos fazer um churrasco aqui. Vamos popularizar, vamos fazer um churrasco aqui. Vamos comer, vamos guardar a pele. Quando a gente chegar lá na nossa casa, a gente fala para o nosso pai que veio um leão, veio um urso e comeu e devorou o animal. Aí está tudo certo. Só que o texto vai dizer que José o quê? Levava uma má fama dos seus irmãos para o seu pai. Ou seja, José não compactuava com aquilo que era errado. José não aceitava aquilo que era errado, porque aquele rebanho ali, meu irmão, aquilo foi bênção de Deus, aquilo foi provisão de Deus. Se ele chegasse para o pai deles e pedisse, era uma coisa, mas eles queriam fazer o quê? Na calada, nas escondidas. Isso é a mesma coisa que trair o pai e a mãe. É a mesma coisa. Aí José levava: não aconteceu isso. Aí o pai vai, no meio disso tudo, o pai vai e faz uma túnica e presenteia José. Resumindo, como é que eu quero ser presenteado por Deus querendo fazer do meu jeito? Como é que eu quero ser abençoado por Deus fazendo da minha forma? Como é que eu quero ser abençoado por Deus desobedecendo a palavra dele? Não tem como. Porque ouvir, a gente, como eles todos cresceram ouvindo a palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas a mesma Bíblia fala que a fé sem obra é morta. Então não adianta eu só ouvir aqui e não praticar. Não adianta eu só ouvir aqui e não colocar em prática aquilo que Deus tem ministrado sobre a minha vida. Então tem que haver uma obediência.
Isso é uma fé ativa. A obediência do cristão é uma fé com atitude. Uma fé com atitude é a nossa obediência. Ah, não, então não obedece, não, então não creio. Ou eu creio, ou eu não creio. Eu acredito na palavra, ou não acredito. A Bíblia vai dizer então que Deus deu sonho para José, mas não deu para os irmãos dele. Por quê? Diga, Deus só dá sonho para quem está disposto a não abrir mão da sua fé. Deus só vai me dar algo se ele vê em mim uma disposição de não abandonar o projeto dele, de não abandonar aquilo que ele tem depositado na minha vida. Se ele vê que eu creio na palavra, que eu creio na promessa, que eu creio naquilo que ele tem ministrado. Então na Bíblia diz então que Deus deu sonho para José, mas não deu para os irmãos dele. Porque José foi até o final. José não abriu mão. Aconteceu o que aconteceu, José não abriu mão do sonho. Não abra mão dos sonhos de Deus. Não abra mão dos sonhos de Deus. Não abra mão das promessas de Deus. Mas procure andar em obediência. Porque Deus só vai depositar na vida de quem é disposto a obedecer. E muitas vezes não. Você pode até chorar. Nós podemos até chorar. Porque o sonho dói. Você acha que foi fácil José passar pelo que passou? Você acha que ele passou, né? Enfim, não, irmão. Ele sofreu. Ele foi traído. Você acha que ele não chorou no meio disso tudo? Mas ele continuou obedecendo ao Senhor. Ele continuou crendo na promessa. Ele continuou, enfim, ele não abriu mão daquilo que estava depositado sobre a vida dele. Então nós não podemos abrir mão, irmão. Não podemos abrir mão. Então se nós abrirmos mão da nossa fé, é a mesma coisa de pegar as promessas de Deus, os sonhos de Deus e jogar fora. A Bíblia diz que José não abriu mão. Ele foi até o final. É por isso que Deus depositou o sonho na vida dele. Porque ele estava disposto a obedecer até o final. Não abriu mão da sua fé. Aí olha o que a Bíblia vai dizer, verso 8. Vou ler o 5:8. Sonhou também José um sonho e contou aos seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. Verso 8. Então lhe disseram seus irmãos, tu deveras reinarás sobre nós, tu deveras terás domínio sobre nós, por isso tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. Então no começo era só por causa do sonho, agora até as palavras de José irritavam seus irmãos. Por isso não é bom, a gente ficar saindo contando as promessas de Deus na nossa vida para qualquer um. Sabe por quê? Repita comigo, aquilo que Deus vai depositar na minha vida vai incomodar muita gente. Incomoda. Aquilo que Deus tem para mim e para você vai incomodar muita gente. Vai. A Bíblia diz que Deus deu trono para Davi. E por causa que Deus fez a promessa de colocar Davi no trono, tentaram matar Davi. E da mesma forma foi José. Aí a Bíblia vai dizer que os irmãos José, as palavras e o sonho dele já incomodavam. Por quê? Porque o que Deus tem para a minha vida, o que Deus tem para a sua vida, vai incomodar muita gente. O inferno não está feliz com aquilo que Deus vai fazer na minha e na sua vida. Só que primeiro, nós não podemos abrir mão da promessa.
Nós não podemos abrir mão da nossa fé. Nós temos que andar em obediência para que o sonho de Deus se cumpra na nossa vida. Mas temos que entender que no meio dessa trajetória, o nosso sonho, o projeto de Deus na nossa vida vai incomodar muita gente. Mas sabe o que você vai dizer? Estou nem aí, eu vou até o final. Vai até o final. Porque aquele que fez a promessa, ele é fiel e justo para cumprir. Glória a Deus. Então não abra mão. Não abra mão da promessa. Não abra mão. A Bíblia diz então que José ele vai num belo dia, os irmãos dormem, eles dormem, os irmãos acordam de manhã e vão embora e deixam José para trás de novo. O pai de José vê que José estava ali, que os seus irmãos não estavam, diz para José: vai José, leve isso aqui para os seus irmãos e vai ver como eles estão. José se levanta e vai. E os irmãos de José então eles vão apacentar as ovelhas em Siquém. De repente eles falam: vamos sair daqui, vamos para as bandas de Dotã, para que José não venha nos atormentar, vir contar sonho na nossa cabeça, porque a gente já está por aqui de ouvir o sonho e as palavras. É isso que o texto diz, que eles, as palavras e os sonhos já incomodaram, já também aborreciam eles. Aí a Bíblia diz então que José vai para Siquém, chega lá e ele não encontra eles. José procura aqui, não acha, procura dele, não acha. De repente aparece um homem. A Bíblia não fala o nome dele, não relata a nacionalidade, não relata nada. Ele só fala assim para José: olha, os seus irmãos foram para as bandas de Dotã. Foram para Dotã. Ou seja, a Bíblia diz que José estava errante, perdido pelo caminho, procurando os seus irmãos. Só que aquele que está debaixo da promessa, ele não se perde no percurso. Repita comigo: aquele que está debaixo da promessa de Deus não se perde no percurso. Você vai chegar lá. Os irmãos de José tentaram se esconder dele, mas você vai entender por quê. A Bíblia diz então que eles vão para Dotã. O homem fala com José, José vai para Dotã. Quando já está se aproximando, ele diz: ih, lá vem o sonhador. É isso que o texto vai dizer. E viram José e diz: lá vem o sonhador. Verso 19 diz assim: e disseram uns aos outros: eia, lá vem o sonhador. Aí a Bíblia diz que um deles: opa, já sei, sabe o que nós vamos fazer? Vamos matar ele. Vamos matar. Olha o mundo espiritual aí, meu. Olha o diabo atuando na vida daqueles que não querem obedecer a palavra de Deus. Eles: vamos matar ele. Os próprios irmãos. Aí de repente eles jogam José dentro de uma cisterna. Vamos jogar ele lá, que morra lá dentro. Aí a gente chega lá para o nosso pai e fala que o animal pegou ele. Mas quem está debaixo da promessa não perde o percurso. Vai chegar lá. Quem está debaixo da promessa? Tem alguém debaixo da promessa? Então aplaude e glorifica o nome desse Deus que fez. Aleluia.
esteja disposto a obedecer. A Bíblia diz então que os irmãos jogam dentro de uma cisterna. A Bíblia diz que nem água tinha lá, estava seco o lugar. De repente, se o diabo tenta de um lado, Deus já vem com a solução do outro. Aleluia. A Bíblia diz que um dos irmãos, opa, peraí. A Bíblia diz que apareceu, nós no verso 25, que apareceu uma caravana de ismaelitas. E eles traziam várias especiarias, várias iguarias, e eles eram compradores. Eles compravam as coisas e vendiam nas praças, nas cidades que eles iam. Aí a Bíblia diz que apareceu essa caravana. Meu irmão, é só Deus para fazer um negócio desse. Foi Deus que enviou a caravana. Foi Deus que enviou o socorro, meu irmão. Entenda uma coisa, o diabo pode tramar de um lado, mas de outro está o nosso Deus, com as mãos poderosas estendidas para nos dar o livramento, para nos dar o escape. Esse é o nosso Deus. A Bíblia diz que eles veem a caravana. Opa, já sei. Vamos vendê-lo. É o nosso irmão. Foi o que nós temos. É o nosso irmão. Não precisamos matar ele, senão nós vamos ser culpados do sangue dele. Então vamos vender ele. Vamos vender ele. E aí eles levam ele para não sei para onde. Pronto, acabou. A gente só fala para nosso pai que ele morreu. E pronto, acabou. A gente manda ele para longe, está resolvido. Glória a Deus. Na mente deles, na mente do adversário, vamos mandar José para longe, vamos tirar ele daqui, vamos dar um sumiço nele, como diz por aí. Aí eu quero ver. Aí lá eles venderam, ele vira escravo e morre como escravo. Olha os levantes. Por que muita gente abre mão dos projetos de Deus? Por que muita gente abre mão dos sonhos de Deus? Por que muita gente abre mão dos projetos de Deus, do chamado de Deus? Por causa dos levantes. Só que se esqueceu que aquele que fez a promessa, ele é justo. O que fez a promessa é justo. Na mente deles, vão mandar ele para longe. Então entenda uma coisa, os levantes que acontecem na minha e na sua vida, meu irmão, não são para nos matar, não são para ofuscar as promessas, muito pelo contrário, os levantes são para nos levar mais para perto da promessa de Deus. Eles achavam que iam dar um fim no sonho de José, vendendo ele para ele se tornar escravo. Muito pelo contrário, eles estavam sendo usados sem saber para jogar José mais para perto do sonho da promessa de Deus na vida dele. Então os levantes da minha na sua vida é para isso. Não é para nos matar, é para nos aproximar mais da promessa de Deus, é para nos levar mais para perto. Mas se no meio disso nós desistimos, aí realmente nós vamos abandonar. Aí realmente nós não vamos chegar lá. Mas a Bíblia diz que José não abriu mão da sua fé. Não abriu mão da sua fé. Ele continuou crendo na história, na palavra do Deus de Israel. Então os levantes só servem de ponte. Digo, os levantes servem de ponte para me ligar ao projeto de Deus. Aí a Bíblia diz que eles vendem José e vai embora, pensando, pronto, ufa, agora chega de história de sonho, chega de sonho, acabamos com o projeto de sonhos, acabou. Só que eles esqueceram que, sem eles saber, eles estavam ajudando
José chegar mais perto da promessa de Deus. A Bíblia diz que eles vendem José. Os ismaelitas pegam José, levam José para uma praça e vendem José. Vendem José. Eles venderam José e os ismaelitas foram tornar a vender José de novo. Entenda uma coisa: não venda a sua comunhão com Deus. Não se venda. Não se venda. A Bíblia diz que o José não se vendeu, ele foi vendido. Só se vende quem não tem valor, mas quem é vendido tem valor. O que fizeram com Jesus? Venderam ele. Por quê? Porque tem valor. Então só é vendido quem tem valor. Quem se vende, quem se troca, quem negocia as promessas de Deus não tem valor. Não se valoriza. Jacó, ele comprou a primogenitura do seu irmão, porque ele viu que tinha valor na primogenitura. O seu irmão se vendeu a primogenitura. Como disse, não vai me servir para nada, eu estou com fome, quero matar minha fome e pronto. O que vai ser de mim na primogenitura? Não sabendo eu que estava abrindo mão da promessa de Deus. Então a Bíblia diz que eles se venderam José. José então é revendido e vai parar na casa de um homem chamado Potifar. Ele era comandante e intendente de Faraó. A Bíblia diz então que José, ele é vendido como escravo, vai parar na casa desse homem, e ali então, tudo que ele colocava a mão, Deus abençoava. Tudo que ele colocava a mão, Deus abençoava. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando nós recebemos algo de Deus, nós somos abençoados. Nós somos abençoados. O povo de Deus é um povo abençoado. A Bíblia diz que aonde ele colocava a mão, prosperava. Aí a Bíblia diz que o Potifar olhando e vendo que Deus era com ele, porque tudo ele falava de Deus. Aí a Bíblia diz que Potifar olhou, e o texto vai dizer, que nós lemos 39 verso 2: e o Senhor estava com José. Diga, o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. No verso 21 diz assim: o Senhor porém estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Então aonde José passava, Deus estava com ele. Ou seja, aquele que me deu o sonho. Quem te deu o sonho? Quem te deu promessa? Quem te chamou? Aquele que nos deu o sonho é o mesmo que vai nos acompanhar até o final. Mas em todo tempo temos que exaltar o nome dele. A promessa nem tinha se cumprido, o sonho nem tinha se realizado, mas José continuava exaltando o nome do Senhor. José continuava adorando, glorificando o nome do Senhor. A Bíblia diz que Ana, ela era estéril. Ela era o quê? Estéril. E ela diz que o próprio Deus cerrou a madre de Ana. Ela era estéril. Mas a Bíblia diz que Ana orou ao Senhor. O que eu aprendo aqui? Que a oração, ela quebra a esterilidade. Diga, a oração, ela quebra a esterilidade para os sonhos. Ela quebra. Então Ana ora ao Senhor e diz: Senhor, se o Senhor me dá um filho varão, eu vou entregar ele nas suas mãos por todos os dias da sua vida.
Só que a Bíblia diz que Ana, então, ela se levanta ali, e de madrugada ela com o seu esposo, e a Bíblia diz que eles começaram a adorar o Senhor. Ana começou a adorar o Senhor, e a Bíblia diz que quando ela chegou em casa com o seu esposo, eles foram namorar. E a Bíblia diz que Deus se lembrou de Ana. Deus se lembrou de Ana. Sabe por quê? Porque Ana nem tinha recebido o milagre e já tinha adorado antes. Então entenda uma coisa: o segredo está na adoração. O segredo está na exaltação do nome daquele que fez a promessa. Então em todo momento José adorava, em todo momento José engrandecia o nome do Senhor. Quando fala, olha, dizer que você tem o dom de interpretar os sonhos, você tem a manha, você tem o jeito. Não, isso aí quem interpreta o sonho é Deus que faz, eu não faço nada, é o Senhor. Então em todo momento José, ele não abriu mão da sua fé. Em todo momento José adorava. E quando nós entendemos isso, o Senhor vai conosco até o final. Aleluia. Então é melhor adorar antes de receber. Lembra de Daniel? A Bíblia diz que quando Daniel soube que o decreto estava assinado, que quem não adorasse, que quem não se curvasse, quem não se prostrasse diante do rei para fazer alguma petição, alguma coisa assim, seria lançado dentro da cova dos leões. Dentro da cova dos leões. Aí a Bíblia diz que ele foi lá, foi orar a Deus. Só que a Bíblia diz que ele foi para o seu quarto, abriu a janela, como ele sempre costumava dizer que fazer, e ali ele adorava e dava graças ao seu Deus, como ele sempre fazia. Ou seja, quando ele começou a adorar, quando ele começou a exaltar o nome do Senhor, Deus mandou um anjo lá dentro da cova dos leões. Quando Ana começou a adorar ao Senhor, ela orou e ela adorou, e quando ela começou a adorar, Deus foi lá na madre dela e abriu o ventre dela e colocou Samuel lá. Adorar. Porque quando você entende o poder da adoração, o poder de engrandecer o nome do Senhor, Deus vai com você até o final. E foi isso que aconteceu. E eu vou terminar lendo o último versículo, que é acerca da interpretação do sonho de José. Olha o que o texto vai dizer. Está em Gênesis capítulo 50. Essa interpretação do sonho, na concretização daquilo que Deus havia depositado no coração de José. Na mente dos irmãos, você vai reinar sobre nós. Eu, nosso pai, nossa mãe, vamos nos curvar diante de você. Você vai dominar sobre nós? Não. Olha o que José, a interpretação do sonho que Deus trouxe. E José então recebeu e passou para os seus irmãos. Isso logo depois que o pai deles morreu. Depois vieram também, verso 18, capítulo 50, verso 18. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. E José disse: não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus. Olha mais uma vez ele exaltando o nome do Senhor. Verso 20, a revelação diz assim: vós bem tentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bênção ou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Para conservar.
Então o sonho de Deus para José não era para José massacrar ninguém, não era para José dominar ninguém. Deus deu aquele sonho para José ser um canal para preservar a vida de muitos. Então aquilo que Deus me dá, meu irmão, que Deus te dá, vai ser bênção para muita gente. Os dons que Deus deposita na minha e na sua vida é para ser bênção para muita gente. Aquilo que Deus faz na minha vida, na sua vida, é para ser bênção para muita gente. Mas nós não podemos abrir mão da nossa fé. Nós devemos viver, continuar andando em obediência e entender que aquilo que Deus nos dá, querendo ou não, vai incomodar muita gente, vai incomodar o inferno. E ainda que venham os levantes, não vai ser para nos derrubar, vai ser para nos aproximar mais do projeto de Deus. E em segundo, entenda, aquele que nos deu o sonho vai conosco até o final, em nome de Jesus. Amém? Levante-se, aplauda e glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Comece a falar com Deus nessa hora. Comece a pedir a Deus que Deus deposite em você sonhos. Que Deus, enfim, torne realidade aquilo que Ele tem depositado no seu coração. Santo Deus e eterno Pai, Deus, em nome de Jesus, neste momento, meu Deus, Pai, nós oramos ao Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa continuar assim, ó Pai, depositando em nós aquilo que está no Teu coração. Ó Deus, que nós venhamos ser homens e mulheres fiéis, dispostos a obedecer a Tua palavra, dispostos, meu Pai, a não abrir mão da nossa fé, porque a fé e a obediência, elas caminham junto. A fé e a obediência, elas são inseparáveis para viver as promessas do Senhor. Por isso, meu Deus e meu Pai, eu te peço, meu Deus e meu Pai, que a cada dia essa fé, ela venha a ser aumentada. A cada dia essa fé, ela venha a ser renovada. A cada dia, meu Pai, nós venhamos crer mais e mais nas promessas do Senhor, nos projetos do Senhor, nas Tuas palavras, nas Suas promessas, ó Pai. Em nome de Jesus, meu Deus e meu Pai, e que nós venhamos nos posicionar, que nós venhamos nos colocar, ó Pai, na posição de obedecer, na posição, meu Pai, que agrada ao Senhor, na posição que atrai a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Por isso, meu Deus e meu Pai, que o Senhor possa, Espírito Santo de Deus, continuar, meu Deus e meu Pai, ministrando em cada coração, em cada vida, meu Deus, que o Senhor possa continuar dando sonhos, dando projetos, dando, meu Pai, em nome de Jesus, aquilo, meu Pai, que está no Teu coração, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, venha a ser exaltado, através do Teu Filho, através da Tua Filha. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, no nome santo